160. É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego de recursos atribuídos nessa seção aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, neles compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos. Parágrafo único. A vedação prevista neste artigo não impede a União e os Estados de condicionarem a entrega de recursos. Inciso 1. Ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias. Inciso 2. Ao cumprimento do disposto no artigo 198, parágrafo 2º, incisos 2 e 3. Artigo 161. Cabe à lei complementar. Inciso 1. Definir valor adicionado para fins do disposto no artigo 158, parágrafo único, inciso 1. Inciso 2. Estabelecer normas sobre a entrega dos recursos de que trata o artigo 159, especialmente sobre os critérios de rateio dos fundos previstos em seu inciso 1, objetivando promover o equilíbrio socioeconômico entre estados e entre municípios. Inciso 3. Dispor sobre o acompanhamento pelos beneficiários do cálculo das cotas e da liberação das participações previstas nos artigos 157, 158 e 159. Parágrafo único. O Tribunal de Contas da União efetuará o cálculo das cotas referentes aos fundos de participação a que alude o inciso 2. Artigo 162. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios divulgarão até o último dia do mês subsequente ao da arrecadação os montantes de cada um dos tributos arrecadados e os recursos recebidos, os valores de origem tributária entregues e a entregar e a expressão numérica dos critérios de rateio. Parágrafo único. Os dados divulgados pela União serão discriminados por Estado e por município, os dos Estados por município. Capítulo 2 das Finanças Públicas. Seção 1. Normas Gerais. Artigo 163. Lei complementar disporá sobre: inciso 1. Finanças públicas. Inciso 2. Dívida pública externa e interna, incluída a das autarquias, fundações e demais entidades, controladas pelo poder público. Inciso 3. Concessão de garantias pelas entidades públicas. Inciso 4. Emissão e resgate de títulos da dívida pública. Inciso 5. Fiscalização financeira da administração pública direta e indireta. Inciso 6. Operações de câmbio realizadas por órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 7. Compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito da União, resguardadas as características e condições operacionais plenas das voltadas ao desenvolvimento regional. Artigo 163-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios disponibilizarão suas informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais conforme periodicidade, formato e sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da União, de forma a garantir a rastreabilidade, a comparabilidade e a publicidade dos dados coletados, os quais deverão ser divulgados em meio eletrônico de amplo acesso público. Artigo 164. A competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo Banco Central. Parágrafo 1º. É vedado ao Banco Central conceder direta ou indiretamente empréstimos ao Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou entidade que não seja instituição financeira. Parágrafo 2º. O Banco Central poderá comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional, com o objetivo de regular a oferta de moeda ou a taxa de juros. Parágrafo 3º.
As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no Banco Central, as dos Estados e do Distrito Federal, dos municípios e dos órgãos ou entidades do poder público e das empresas por ele controladas, e instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei. Seção 2 dos Orçamentos. Artigo 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão, inciso 1, o Plano Plurianual, inciso 2, as diretrizes orçamentárias, inciso 3, os orçamentos anuais. Parágrafo 1º. A lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública Federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada. Parágrafo 2º. As leis e diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da Administração Pública Federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Parágrafo 3º. O Poder Executivo publicará, até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária. Vide Emenda Constitucional número 106 de 2020. Essa emenda constitucional trata especificamente da pandemia Covid-19 e alguns parágrafos, alguns incisos, foi desconsiderada a sua observância. Então, cabe o estudo rápido, é uma emenda pequena, cabe o estudo rápido dessa emenda constitucional número 106, quando vai se estudar a Constituição Federal. Parágrafo 4º. Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão elaborados em consonância com o Plano Plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional. Parágrafo 5º. A Lei Orçamentária Anual compreenderá, inciso 1, orçamento fiscal referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Inciso 2. O orçamento de investimentos de empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto. Inciso 3. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Parágrafo 6. O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Parágrafo 7º. Os orçamentos previstos no parágrafo 5º, inciso 1 e 2 deste artigo, compatibilizados com o Plano Plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades interregionais, segundo critério populacional. Parágrafo 8º. A Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita nos termos da lei. Parágrafo 9. Cabe à Lei Complementar, inciso 1, dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual. Inciso 2. Estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial, da administração direta e indireta, bem como condições para a instituição
e funcionamento de fundos. Inciso 3. Dispor sobre critérios para a execução equitativa, além de procedimentos que serão adotados quando houver impedimentos legais e técnicos, cumprimento de restos a pagar e limitação das programações de caráter obrigatório, para a realização do disposto nos parágrafos 11 e 12 do artigo 166. Parágrafo 10. A administração tem o dever de executar as programações orçamentárias, adotando os meios e as medidas necessários com o propósito de garantir a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade. Parágrafo 11. O disposto no parágrafo 10 deste artigo, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 1. Subordina-se ao cumprimento dos dispositivos constitucionais e legais que estabeleçam metas fiscais ou limites de despesas e não impede o cancelamento necessário à abertura de créditos adicionais. Inciso 2. Não se aplica nos casos de impedimentos de ordem técnica devidamente justificados. Inciso 3. Aplica-se exclusivamente às despesas primárias discricionárias. Parágrafo 12. Integrará a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício a que se refere e, pelo menos para 2 exercícios subsequentes, anexo com previsão de agregados fiscais e a proporção dos recursos para investimentos, que serão alocados na Lei Orçamentária Anual para a continuidade daqueles em andamento. Parágrafo 13. O disposto no inciso 3 do parágrafo 9 e nos parágrafos 10, 11 e 12 deste artigo aplica-se exclusivamente aos orçamentos fiscal e da Seguridade Social da União. Parágrafo 14. A Lei Orçamentária Anual poderá conter previsões de despesas para exercícios seguintes, com a especificação dos investimentos plurianuais e daqueles em andamento. Parágrafo 15. A União organizará e manterá registro centralizado de projetos de investimento contendo, por Estado ou Distrito Federal, pelo menos análise de viabilidade, estimativas de custos e informações sobre a execução física e financeira. Artigo 166. Os projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas 2 casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum. Parágrafo 1º. Caberá a uma comissão mista permanente de senadores e deputados, inciso 1, examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República. Inciso 2. Examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais e setoriais, previstos nesta Constituição, e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões do Congresso Nacional e de suas casas, criadas de acordo com o artigo 58. Parágrafo 2º. As emendas serão apresentadas na comissão mista, que sobre elas emitir parecer e apreciadas na forma regimental, pelo plenário das 2 casas do Governo Nacional, do Congresso Nacional. Parágrafo 3º. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso, inciso 1, sejam compatíveis com o plano plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 2, indique os recursos necessários admitidos, apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre: a linha A, dotações para pessoal e seus encargos; a linha B, serviço da dívida; a linha C, transferências tributárias constitucionais para estados, municípios, Distrito Federal ou, inciso 3, sejam relacionadas, a linha A, com a correção de erros ou omissões; a linha B,
com os dispositivos do texto do projeto de lei. Parágrafo 4º. As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual. Parágrafo 5º. O Presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação nos projetos a que se refere este artigo, enquanto não iniciada a votação, na comissão mista da parte cuja alteração é proposta. Parágrafo 6º. Os projetos de lei do Plano Plurianual das Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual serão enviados pelo Presidente da República ao Congresso Nacional, nos termos da Lei Complementar a que se refere o artigo 165, parágrafo 9. Parágrafo 7º. Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariar o disposto nessa seção, as demais normas relativas ao processo legislativo. Parágrafo 8º. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa. Parágrafo 9. As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade desse percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde. Parágrafo 10. A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde, previsto no parágrafo 9, inclusive custeio, será computada para fins do cumprimento do inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 198, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais. Parágrafo 11. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o parágrafo 9 deste artigo, em montante correspondente a 1,2% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme os critérios para execução equitativa da programação definidos na Lei Complementar prevista no parágrafo 9 do artigo 165. Parágrafo 12. A garantia de execução de que trata o parágrafo 11 deste artigo aplica-se também às programações incluídas por todas as emendas de iniciativa da bancada de parlamentares de Estado ou do Distrito Federal no montante de até 1% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. Parágrafo 13. As programações orçamentárias previstas nos parágrafos 11 e 12 deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica. Parágrafo 14. Para fins de cumprimento do disposto nos parágrafos 11 e 12 deste artigo, os órgãos de execução deverão observar, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, cronograma para análise e verificação de eventuais impedimentos das programações e demais procedimentos necessários à viabilização da execução dos respectivos montantes. Parágrafo 16. Quando a transferência obrigatória da União para a execução de programação prevista nos parágrafos 11 e 12 desse artigo for destinada a Estados, ao Distrito Federal e a municípios, independerá da adimplência do ente federativo destinatário e não integrará a base de cálculo da receita corrente líquida, para fins de aplicação dos limites de despesa de pessoal de que trata o caput do artigo 169. Parágrafo 17. Os restos a pagar provenientes das programações orçamentárias previstas nos parágrafos 11 e 12 poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira até um limite de 0,1% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior,
para as programações das emendas individuais e até o limite de 0,5% para as programações das emendas de iniciativa da bancada de parlamentares do Estado ou do Distrito Federal. Parágrafo 18. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, os montantes previstos nos parágrafos 11 e 12 deste artigo poderão ser reduzidos em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das demais despesas discricionárias. Parágrafo 10. Parágrafo 19. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório, que observe critérios objetivos e imparciais e que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas independentemente da autoria. Parágrafo 20. As programações de que trata o parágrafo 12 deste artigo, quando versarem sobre o início de investimentos com duração de mais de um exercício financeiro ou cuja execução já tenha sido iniciada, deverão ser objeto de emenda pela mesma bancada estadual a cada exercício, até a conclusão da obra ou do empreendimento. Artigo 166-A. As emendas individuais e impositivas apresentadas ao projeto de lei orçamentária anual poderão alocar recursos a estados, ao Distrito Federal e a municípios, por meio de: inciso 1, transferência especial, ou, inciso 2, transferência com finalidade definida. Parágrafo 1º. Os recursos transferidos na forma do caput deste artigo não integrarão a receita do Estado, do Distrito Federal e dos municípios, para fins de repartição e para cálculo dos limites da despesa, com pessoal ativo e inativo, nos termos do parágrafo 16 do artigo 166 e de endividamento do ente federado, vedada em qualquer caso a aplicação dos recursos a que se refere o caput deste artigo no pagamento de: inciso 1, despesas com pessoal e encargos sociais relativas a ativos e inativos e com pensionistas. Inciso 2, encargos referentes ao serviço da dívida. Parágrafo 2º. Na transferência especial a que se refere o inciso 1 do caput deste artigo, os recursos, inciso 1, serão repassados diretamente ao ente federado beneficiado, independentemente de celebração de convênio ou de instrumento congênere. Inciso 2. Pertencerão ao ente federado no ato da efetiva transferência financeira. Inciso 3. Serão aplicadas em programações finalísticas das áreas de competência do Poder Executivo do ente federado beneficiado, observado o disposto no parágrafo 5º deste artigo. Parágrafo 3º. O ente federado beneficiado da transferência especial a que se refere o inciso 1 do caput deste artigo poderá firmar contratos de cooperação técnica para fins de subsidiar o acompanhamento da execução orçamentária na aplicação dos recursos. Parágrafo 4º. Na transferência com finalidade definida a que se refere o inciso 2 do caput deste artigo, os recursos serão: inciso 1, vinculados à programação estabelecida na emenda parlamentar. Inciso 2, aplicados nas áreas de competência constitucional da União. Parágrafo 5. Pelo menos 70% das transferências especiais de que trata o inciso 1 do caput deste artigo deverão ser aplicadas em despesas de capital, observada a restrição a que se refere o inciso 2 do parágrafo 1º deste artigo.